Confesso para os irmãos que, aleluias, como eu sempre falo, toda vez que eu subo na tribuna para ministrar a palavra do Senhor é como se fosse a primeira vez, porque nós sabemos o tamanho da responsabilidade que é para falar dessa palavra, amém? Convido a todos a abrir as suas Bíblias no livro de João, o Evangelho segundo escreveu João, o seu capítulo 1, glórias a Deus. Quando o pastor Fábio me fez esse convite, confesso que eu olhei para minha esposa e falei para ela, não sei nem o que eu vou falar aqui. No decorrer dos dias, quando eu fui prestar atenção no convite, no tema, que são as primícias do Senhor, eu já me lembrei logo do início, e o início de tudo é onde está aqui escrito, João 1, aleluias, que nos diz assim o verso 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz, e a vida era a luz dos homens. Amém? Pode tomar seus assentos em nome de Jesus, aleluias. Quando eu vejo aqui essa palavra, igreja, aleluias, que nos fala no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, glórias a Deus, nós já bem sabemos que o Verbo, ao qual aqui o Evangelho de João vai nos dizer, o Verbo é Jesus Cristo, aleluias. Eu comecei a meditar na palavra do Senhor, comecei a ler um pouco, meditar em casa, aleluias, e quando eu olho para essa palavra, igreja, eu já começo a lembrar do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Porque se nós analisarmos a Bíblia, aqui no princípio era o Verbo, se nós formos no Antigo Testamento, aleluias, nós para entendermos essa mensagem, antes que Jesus morresse na cruz, ele já foi profetizado, aleluias, os profetas já falavam sobre Jesus, os profetas já nos anunciavam que haveria de vir um Salvador. E João, há muito tempo depois disso, quando ele começa a escrever aqui, aleluias, glórias a Deus, sobre o Verbo, aleluias, o Verbo que se fez carne, o Verbo que morreu no madeiro, aleluias. Se nós pararmos para entender o tamanho do sacrifício de Jesus, Jesus, quando ele estava no trono, quando ele estava ali junto com Deus, à direita de Deus Pai, aleluias, eu fazendo uma conjectura, a Bíblia não fala isso, eu tentando imaginar como estava ali no reino, aleluia, como estava ali na majestade de Deus, aleluia. A Bíblia ela nos relata, ela nos mostra que é um tempo de grande silêncio, não há sinais mais de Deus na terra, não há profetas, ninguém consegue, aleluia, ouvir mais a voz de Deus, aleluia. E eu ali começo a imaginar que Deus ele já começa a perder a esperança com a humanidade, porque desde o começo Deus ele tenta mostrar a sua magnitude, o seu poder para nós. Deus ele começa, ele tenta nos mostrar o caminho, aleluia, que nos leva à salvação, que o único caminho é Jesus Cristo, e ele desde o começo tenta nos mostrar de várias formas, e nós, aleluia, como carne, como pecador, de todas as formas nos distanciávamos de Deus. Então há um grande silêncio, Deus não se manifesta. Eu começo a imaginar, eu começo, aleluia, a viajar na palavra de Deus. Eu me coloco ali junto do trono, vendo ali o diálogo de Deus, aleluia, com os anjos, com os anciões, glórias a Deus, e Deus olhando para nós de lá de cima, e falando, já não tem mais esperança para eles. Só que como já foi profetizado, que Jesus ele viria para nos dar o início, para morrer por mim, por você, aleluias, eu começo a acreditar, começo a imaginar que Jesus ele já toma ali a palavra, aleluia, e fala para Deus, não, ainda há uma esperança, ainda há uma saída, aleluia, para essa humanidade, ainda há uma saída para esses homens, aleluia. Senhor, se o Senhor me conceder, aleluia, essa esperança, essa chance, eu quero descer, e eu quero dar para eles uma nova vida, aleluia. Então Jesus ele se dispõe, porque não é algo
você. Jesus ele se dispõe, aleluia, a nos trazer uma nova aliança. Porque todas as vezes que nós, se nós analisássemos, se nós ouvíssemos bem a mensagem de Cristo, aleluia, todo dia de Santa Ceia, quando é ministrado a palavra, aleluia, quando é ministrado, glória a Deus, que Jesus ele nos fala sobre o sangue, ele fala, aleluia, de todas as vezes que tomardes desse cálice, que tomardes desse vinho, desse sangue, aleluia, você vai se lembrar do sangue que foi derramado pela nova e eterna aliança. Aleluias. Antes disso, igreja, aleluias, já não havia mais esperança para mim e para você. Já não havia mais saída para mim e para a sua vida. Só que quando Jesus morre, antes dele morrer, ele vai nos dizer: este cálice, ele é o cálice da nova aliança. Ele é o cálice que dá para você uma nova vida. Ele é o cálice, aleluia, esse é o sangue que coloca o marco zero da minha e na sua vida. Esse é o sangue que veio para lavar, para nos purificar. Esse é o sangue que joga para trás todo o pecado. Esse é o sangue que joga por terra o velho homem. Aleluia, esse é o sangue que dá para você uma nova aliança. Esse é o sangue que te traz uma nova, aleluia, esperança na vida, que é a esperança da vida eterna. Porque como foi louvado aqui, aleluia, para onde nós iremos? Se somente Jesus tem as palavras de vida eterna, para onde nós iríamos se não fosse o sacrifício de Jesus no Calvário? Para onde nós iríamos, aleluia, se não fosse aquele sangue derramado? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer, glória a Deus, o profeta Isaías ele escreve que não tinha prazer e nem formosura, aleluia, não tinha igreja, porque era um rosto, aleluia, que levava muitas dores, era um rosto que levava o meu e o seu pecado, aleluia, se você olhasse para ele, você não teria prazer algum, aleluia, mas ele levou, aleluia, o meu e o seu pecado, quando ele ia levando, aleluia, aquela cruz pesada, aleluia, ele foi levando para nos dar uma nova vida, aleluia, para nos dar um novo começo. Glória a Deus. Ele morreu para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Aleluia. Ele morreu para que hoje nós pudéssemos entregar as nossas primícias ao nome santo de Jesus. Ele morreu para que todos os dias, assim como Davi, nos Salmos 3, no verso 5, que nos diz: eu deitei, dormi, levantei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia, aquele mesmo sangue que foi derramado no madeiro, é o sangue que te sustenta todos os dias, é o sangue que te levanta todas as manhãs, aleluia, é o sangue, glórias a Deus, que te dá um novo fôlego dia após dia, é o sangue que te dá a oportunidade de mostrar para o inferno, aleluia, que por mais que ele diga que você não vai conseguir, aleluia, esse sangue te dá uma nova chance todos os dias. Esse sangue te trouxe aqui nessa noite, para que você possa ver que você é precioso para Deus. Esse sangue te trouxe aqui nessa noite, para poder ouvir, aleluia, que por mais que o mundo diga que não, Jesus Cristo ele te deu uma nova esperança. Por mais que as portas se fechem à sua frente, aleluia, por mais que a tempestade ela possa tomar a sua vida, por mais que o medo tente te fazer parar, porque Jesus também teve medo. Antes dele ser entregue, aleluia, Jesus ele sobe até o Getsemane, aleluia, o Monte das Oliveiras, mais conhecido. E quando ele sobe para orar, aleluia, a Bíblia vai falar que Jesus ele olha para os céus e fala para Deus: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas que acima de tudo seja feita a tua vontade. Jesus ele já sabia o que o esperava. Jesus ele já sabia que ele sofreria açoites. Jesus ele já sabia que ele pediria água e dariam para ele vinagre. Jesus ele já sabia que ele seria moído naquela cruz. Aleluias, porque nós, aleluias, que estudamos, nós sabemos que a cruz na época ela era feita sob medida. Então aquela
seus braços. Para ser mais concreto, tiveram que deslocar os braços de Jesus para conseguir pregar os braços dele. E com isso, igreja, quando colocaram Jesus naquela madeira, quando levantaram, aleluia, Jesus ali com os seus braços deslocados, as suas costelas quebradas, o sofrimento dele foi muito maior, porque além de ele estar ali, aleluia, cravado, pregado naquela cruz, ele tinha dificuldade para respirar. Historiadores nos dizem que quando alguém era pregado no madeiro, era uma morte que demorava dias. Tinha pessoas que ficavam ali 7 dias, 14 dias, porque era algo para mostrar, para ficar de exemplo. Só que foi profetizado que ele morreria e no terceiro dia ressuscitaria. Foi profetizado que ele morreria numa noite de Páscoa. Aleluias, glórias a Deus. E exatamente no dia ao qual Jesus foi crucificado, era o dia ao qual ele teria que morrer. Não teria sentido a Bíblia nos trazendo algo, aleluia, que o homem querer nos mostrar outro. Pela lógica humana, ele teria que ficar ali dias e mais dias, aleluia, mas para que, glórias a Deus, a palavra do Senhor pudesse ser concretizada. Jesus, quando ele é pregado com poucas horas, aleluia, ele já morre naquele madeiro. Glórias a Deus. E para muitos ali se cessou a esperança. Para muitos ali, aleluias, a luz do mundo havia acabado. Para muitos ali a luz da esperança já não estava mais entre eles. Só que como nós bem sabemos, no terceiro dia, aleluia, glórias a Deus, aquele túmulo já não estava mais ali. A pedra já havia sido quebrada. O corpo já não se encontrava mais, aleluia, porque Jesus, aleluia, ele derramou o seu sangue, aleluia, mas ele teve que ressuscitar, aleluia, para nos dar uma nova esperança, para mostrar, aleluia, que a palavra de Deus é real, nos diz que ainda que esteja morto, aquele que crê em Deus, ele viverá, porque a nossa vida, aleluia, aqui neste lugar é passageira, a nossa vida eterna está com Cristo. E é essa vida que ele promete para mim e para você. É essa luz que ele tem para mim e para você. Nós estávamos conversando no sábado, eu, minha esposa, mais um casal de pastores, na frente da igreja, depois que acabou o culto. E a gente conversando ali, e a gente falando um com o outro, que muitas pessoas acham que quando a gente aceita Jesus, a nossa vida vai ser um mar de rosas. A nossa vida vai ser sim um mar de rosas. Só que toda rosa, quando você vai colher, ela tem espinhos. E assim como Jesus, aleluia, sofreu a dor de cada espinho, não vai ser diferente comigo e com você. A nossa vida nessa terra, aleluia, ela vai se resumir de uma luta entre outra. A nossa vida nessa terra, ela vai se resumir, aleluia, de uma batalha entre outra. Quer um exemplo disso? Como a Bíblia nos relata no livro de Mateus 14, do verso 22 em diante, que os discípulos eles estavam, aleluia, num barco de uma banda a outra, e perto da terceira vigília da noite, toma eles uma grande tempestade. E quando aquela grande tempestade toma o barco para um lado para o outro, aleluia, eles pensam que iriam morrer naquele lugar. Muito escura a noite, eles começam a enxergar alguém vindo andando sobre as águas. E um começa a cutucar o outro ali, aleluia. E ali um cutucando o outro já começa a achar que é fantasma, pronto, a morte ela vem nos buscar. Aleluia. Só que quando eles começam a prestar mais atenção e aquilo vem chegando de perto, um começa a cutucar o outro e fala: não, quem vem vindo ali é Jesus. Aleluia, em Pedro, aleluia, no verso 28 ele olha e fala: Senhor, se realmente és tu, que eu possa caminhar sobre as águas. Quando eles contemplam que é Jesus, a tempestade cessa. Aleluia. Então ali já nos mostra que uma luta se encerra. Porque quando eles veem que Jesus está vivo a caminho, a tempestade naquele momento acaba.
Então Pedro, cheio de ousadia, ele quer caminhar sobre as águas. Se Jesus pode, eu também posso. Acredito eu que ele pensa dessa mesma forma. Então quando ele começa a andar sobre as águas, quando ele se dá em si, que ele está caminhando ali, aleluia, em meio àquelas águas, acredito eu que o medo começa a tomar conta dele. Então mais uma prova toma conta, mais um espinho vem ali para cutucar a vida de Pedro. Então a palavra vai nos dizer que ele começa, aleluia, a se afogar, ele começa a cair sobre a tempestade, sobre as águas, aleluia. Então nós já temos mais uma prova. Eles tinham acabado de sair mais uma e Pedro se enfia mais uma. Só que naquele mesmo momento, Jesus ele toma a mão de Pedro e traz ele de volta às margens. Aleluias. O que eu quero dizer para você nessa noite, aleluias, é que quando nós encerramos uma luta e vem um momento de paz, só que após esse momento de paz, aleluias, o inimigo vai tentar afrontar a minha e sua vida mais uma vez. O inimigo vai tentar parar eu e você de todas as formas. Só que Jesus ele morreu para nos dar a certeza que por mais que o mundo tente nos parar, aleluias, nós teremos vitória, nós teremos êxito, aleluias, contra todas as ciladas deste mundo. Jesus ele veio para nos mostrar, aleluias, glórias a Deus, que por mais que o mundo tente nos parar, igreja, aleluias, o primeiro foi ele, e depois dele nós iremos junto. Depois dele, aleluia, que entrou no céu, nós iremos caminhar, e nós estamos caminhando, aleluia, glórias a Deus, caminho, aleluia, a vida eterna, a qual Jesus já nos prometeu, aleluia. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração, saber que o primeiro, aleluia, ele anda junto com você. O primeiro, aleluia, ele é o alfa e ele também é o ômega. Ele é o princípio e ele também é o fim. Ele iniciou a sua vida e ele sabe exatamente qual é o final dela. Ele sabe exatamente, aleluia, até onde vai as suas forças. E ele está com você nessa jornada. Você não precisa temer, porque Jesus ele está contigo. E olha, agradeço essa oportunidade. E as palmas louvam o Senhor. Bem, glória a Deus. Agradeço aí o pastor Douglas. Já pedi para a bênção subir aqui. Apesar que a gente vai demorar para achar, porque ele é meio devagar. Achou? Já? Então tá bom. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém?